Atenção, amigos! Antes de mergulharmos nesta história que vai gelar o sangue de vocês, quero perguntar: de onde vocês nos assistem hoje? Deixem nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like neste vídeo se ficarem chocados com o que vão ouvir. O salão de festas do luxuoso Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, mergulhou em um silêncio sepulcral. Helena Novaes, sentada em sua cadeira de rodas, observava como seu marido, Ricardo Menezes, envolvia com o braço sua amante grávida na frente de 200 convidados atônitos. Quero apresentar a todos vocês a Sofia, anunciou Ricardo com orgulho. Não apenas como a nova diretora criativa da nossa empresa, mas como a mãe dos meus filhos e o futuro que eu sempre sonhei. Os flashes das câmeras explodiram enquanto Ricardo olhava diretamente para Helena, sua esposa com deficiência há 12 anos, com uma mistura de pena e desdém. Às vezes a vida nos dá uma segunda chance para a felicidade, continuou, erguendo sua taça de espumante. Mas enquanto as lágrimas brotavam nos olhos de Helena, algo inesperado aconteceu. Ela sorriu, e esse sorriso enviou um arrepio pela espinha de Ricardo. 3 anos antes, Helena e Ricardo Menezes eram o casal de ouro do mundo da arquitetura no Brasil. Sua moderna mansão de vidro com vista para o Pão de Açúcar refletia perfeitamente o sucesso. Ele, o carismático empresário que fechava os grandes negócios. Ela, a brilhante arquiteta cujos projetos ganhavam prêmios e mudavam os horizontes urbanos. Eles se complementavam perfeitamente, lembrava Carla, antiga colega de Helena. Ricardo sabia como vender a visão de Helena, e Helena sabia como concretizar as promessas de Ricardo. Mas tudo mudou em uma terça-feira chuvosa de novembro. O acidente na construção do empreendimento Vista Mar deveria ter sido impossível. Os protocolos de segurança eram a obsessão de Helena. No entanto, uma plataforma temporária desabou enquanto ela inspecionava o 14º andar de seu projeto mais recente. A queda destruiu a coluna vertebral dela, explicou a doutora Saraiva, a neurologista que tratou Helena. Inicialmente, não tínhamos certeza se ela voltaria a andar. Após 3 cirurgias e meses de dolorosa reabilitação, Helena podia percorrer distâncias curtas com a ajuda de andadores, mas continuava dependendo de uma cadeira de rodas para sua vida diária. Sua agenda, antes repleta de visitas a obras e reuniões de design, resumiu-se a consultas de fisioterapia e idas ao médico. E Ricardo, o homem que havia jurado permanecer ao lado dela, na doença e na saúde, começou um distanciamento sutil, mas inconfundível. Para o mundo exterior, Ricardo Menezes continuava sendo o marido devoto. Contratou os melhores especialistas, reformou o lar para torná-lo acessível e falou comoventemente em galas beneficentes sobre a jornada dela. Minha esposa demonstrou uma coragem incrível, dizia com a mão apoiada protetoramente no ombro de Helena. A resiliência dela me inspira a cada dia, mas a portas fechadas, uma realidade diferente emergia. Silêncios frios, jantares perdidos e um ressentimento crescente. A gala anual do Instituto Novo Olhar estava em pleno andamento, com lustres de cristal projetando um brilho quente sobre a elite de São Paulo. Helena Novaes estava sentada perto da borda do grande salão de festas, sua cadeira de rodas posicionada em uma mesa parcialmente oculta atrás de um grande arranjo floral. De sua posição, podia observar o marido Ricardo dominar o salão. Aos 42 anos, ele continuava surpreendentemente bonito. Seu cabelo grisalho e seu smoking sob medida davam-lhe o ar distinto do sucesso. Movia-se sem esforço entre os grupos,
cada risada e aperto de mão cimentando relações comerciais milionárias. Ele certamente sabe como conduzir um salão, comentou uma senhora que havia se juntado a Helena em sua mesa. Seu marido tem o prefeito na palma da mão. Helena sorriu educadamente. Ricardo sempre foi bom com as pessoas. O que não disse foi como havia começado a medir a distância entre eles. Não apenas o espaço físico através do salão de festas, mas o crescente abismo emocional que havia se aberto desde o acidente. Eles haviam se conhecido 15 anos antes no programa de arquitetura da FAU-USP. Helena Novaes, a estudante séria de uma família de engenheiros, e Ricardo Menezes, o carismático estudante bolsista com grandes sonhos e uma ambição ainda maior. Ele me pediu para revisar o projeto dele. Helena disse mais tarde à sua irmã gêmea, Lúcia. Era terrível, só fachada, sem função. Eu disse que a torre linda dele desabaria no primeiro vento forte. Em vez de se ofender, Ricardo havia rido e a convidado para jantar. Me ensine, ele disse. Quero aprender com os melhores. O romance floresceu rapidamente. O charme de Ricardo equilibrava a intensidade de Helena. A precisão dela complementava a visão dele. Ao se formarem, eram sócios em todos os sentidos, lançando a Menezes & Novaes Arquitetura Sustentável, com nada mais do que empréstimos estudantis e determinação. Seus primeiros projetos eram pequenos: a reforma de um restaurante, um consultório odontológico ecológico, mas a reputação crescia constantemente. Os designs inovadores de Helena priorizavam a sustentabilidade e a acessibilidade muito antes de se tornarem termos da moda na indústria. Ricardo garantia os clientes e o financiamento, seu carisma natural abrindo portas que permaneciam fechadas para muitos jovens arquitetos. O momento decisivo veio há 8 anos, ao vencerem a comissão para o Jardim Metropolitano, um desenvolvimento de uso misto que transformou um local industrial abandonado em uma comunidade verde premiada. O Jardim Metropolitano nos colocou no mapa, Ricardo costumava dizer nas entrevistas. Foi quando soubemos que íamos mudar o mundo. O sucesso trouxe riqueza, reconhecimento e projetos cada vez mais ambiciosos. A pequena empresa expandiu, tornando-se Grupo Menezes Desenvolvimento. A mudança de nome, uma sutil guinada à qual Helena resistiu inicialmente, mas que acabou aceitando como bom negócio. A vida pessoal parecia igualmente encantadora. Finais de semana em sua casa de campo na Serra da Mantiqueira. Férias explorando maravilhas arquitetônicas pela Europa e Ásia. Planos de ter filhos, repetidamente adiados por um projeto maior, até que essas conversas gradualmente desapareceram. Na gala, Helena consultou seu relógio. Eram quase 22 reais, e Ricardo mal a havia reconhecido desde a chegada. Ela o observou conversar animadamente com Isabel Torres, a comissária de planejamento urbano, cuja aprovação precisavam para o desenvolvimento mais recente, Morro do Sol. O telefone de Helena vibrou com uma mensagem de texto de Márcia. Não esqueça sua medicação das 22 horas. Como está a gala? Sobrevivendo ao papo furado? Helena sorriu, agradecida pela preocupação de sua fisioterapeuta. Márcia era um dos poucos pontos brilhantes em sua vida após o acidente. Dura durante as sessões, mas sempre incondicionalmente solidária fora delas. Vendo Ricardo fazer sua mágica, ela escreveu: "Estou praticamente invisível." "Perda dele", Márcia respondeu de imediato. "Quer que eu vá sequestrar você? Eu faço uma emergência médica muito convincente." Helena riu, atraindo um olhar curioso de sua companheira de mesa. "Sessão de amanhã, ainda às 14 horas? Ela enviou uma mensagem. "Sim, e vista roupas confortáveis. Vamos tentar algo novo."
Helena estava prestes a responder quando notou Ricardo se aproximando com a comissária Torres. E aqui está a gênia criativa por trás de nossas iniciativas de acessibilidade, anunciou Ricardo calorosamente, sua mão pousando no ombro de Helena com afeto praticado. Minha esposa insiste que cada projeto Menezes deve ser acessível a todos. Helena forçou um sorriso. É apenas bom design. Os edifícios devem funcionar para todas as pessoas. Que admirável! Exclamou a comissária. Ricardo estava me contando sobre seu acidente. Uma tragédia para alguém tão talentoso. Helena manteve o sorriso mesmo enquanto registrava a narrativa de Ricardo em ação, apresentando-a como a tragédia inspiradora, sua carreira falada no tempo passado. Eu ainda consulto em todos os nossos projetos, disse Helena com firmeza. Na verdade, estive trabalhando em algumas modificações para a proposta Morro do Sol, que adoraria discutir com seu gabinete. A comissária pareceu momentaneamente confusa, olhando para Ricardo, que interrompeu suavemente. Helena gosta de se manter a par das coisas quando a saúde permite. Agora, Isabel, sobre aquela variação de altura... E assim, Helena foi afastada de seu próprio projeto. Ela observou Ricardo guiar a comissária, já imerso em discussões técnicas que antes teriam sido domínio de Helena. Mais tarde naquela noite, enquanto seu chofer ajudava Helena a entrar em seu SUV adaptado, Ricardo revisou seu telefone, o rosto iluminado pelo brilho da tela. Javier quer se reunir para o café da manhã antes da apresentação do conselho, disse, sem levantar a vista. Vou pedir a Inês para trazer sua bandeja de café da manhã pela manhã. Eu poderia ir à apresentação, sugeriu Helena. É a nossa empresa. O sorriso de Ricardo foi forçado. São apenas finanças, terrivelmente chato. Melhor descansar para sua sessão de terapia. Em casa. Sua moderna mansão havia sido adaptada com rampas e elevadores após o acidente de Helena. O que antes era sua peça de exibição de inovação arquitetônica, agora se sentia para Helena como uma jaula elaborada. Ricardo a ajudou a subir no elevador com eficiência praticada, solidário, mas distante, como um enfermeiro com um paciente. Em seu quarto, ele preparou a camisola e a medicação, enquanto ela se dirigia em sua cadeira de rodas ao seu banheiro acessível. Olhando seu reflexo, Helena notou as mudanças que 3 anos haviam trazido. Ainda bonita aos 39 anos, mas seu rosto havia afinado. Olheiras permanentes sob os olhos. Seu corpo, antes atlético, agora alterado tanto pela lesão quanto pela inatividade, sentia-se como o de uma estranha. Quando saiu, Ricardo já estava na cama, revisando seu telefone. Martinez confirmou o investimento. Ele mencionou sem levantar a vista. 30 milhões de reais, DICRIs, para o desenvolvimento Parque do Sol. Isso é maravilhoso, disse Helena, lutando levemente enquanto se transferia de sua cadeira de rodas para a cama. Ricardo não se moveu para ajudar, algo que antes a teria surpreendido, mas que agora se sentia rotineiro. Vou para Porto Alegre no próximo final de semana para finalizar os detalhes, continuou. Apenas 2 noites. Helena assentiu, notando outra viagem de negócios adicionada à agenda de viagens cada vez mais ocupada de Ricardo. A equipe de Porto Alegre poderia vir aqui, ela sugeriu. Ou eu poderia ir com você. Não viajo há meses. Ricardo finalmente levantou a vista de seu telefone. Sua expressão, uma mistura de impaciência e pena. Helena, seja realista. A logística de viajar com a sua situação é complicada. A equipe precisa da minha atenção indivisa. As palavras doeram, mas Helena havia se acostumado a tais dispensas sutis. Claro, ela disse em voz baixa. Faz sentido. Ricardo se inclinou e deu um tapinha na mão dela, um gesto que soou mais condescendente do que afetuoso.
Essa é a minha garota prática. Agora tome sua medicação. Você sabe como custa a você dormir sem ela. Helena obedeceu, engolindo os comprimidos que Ricardo lhe entregou, perguntando-se quando havia se tornado alguém que aceitava estas pequenas humilhações sem protestar. Enquanto Ricardo apagava sua luz e se preparava para dormir, Helena permaneceu acordada, olhando para o teto. Seu quarto, como seu casamento, havia sido redesenhado após o acidente. Sua cama ajustável de grau hospitalar, posicionada para a acessibilidade, separada do colchão premium de Ricardo por uma lacuna discreta, mas intransponível. Na manhã seguinte, Helena acordou em uma casa vazia. Ricardo havia saído cedo para sua reunião com Javier, deixando um bilhete escrito à mão apoiado contra a cafeteira. Café da manhã na geladeira. Inês chega às 10. Lembre-se de seus comprimidos. Helena amassou o bilhete, irritada com seu tom presunçoso. Ela preparou seu próprio café, mais forte do que o fraco que Inês preparava, e se dirigiu em sua cadeira de rodas para o escritório de Ricardo. Desde seu acidente, Helena havia sido gradualmente excluída das operações diárias de sua empresa. Sua licença de arquiteta ainda estava ativa, mas seus designs eram cada vez mais modificados pela crescente equipe da empresa. Com a aprovação de Ricardo, ela examinou a mesa imaculada de Ricardo, procurando a proposta Morro do Sol que havia mencionado a comissária Torres. Nada. O computador estava protegido com senha, e Helena percebeu com um susto que já não sabia a senha de Ricardo, algo que teria sido impensável 3 anos antes. Ela estava prestes a sair quando seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sinto muito, mas você merece saber a verdade sobre seu marido. Helena olhou a mensagem com o coração acelerado. Anexa havia uma foto que mudaria tudo. Ricardo, com o braço intimamente ao redor de uma linda mulher mais jovem, com uma barriga visivelmente grávida, saindo do que parecia ser uma clínica médica privada. A marca do tempo mostrava a tarde anterior. Quando Ricardo havia afirmado estar em reuniões, se preparando para a apresentação do conselho, a fotografia ardia na mente de Helena enquanto esperava que Ricardo voltasse para casa. O rosto da mulher grávida era desconhecido, mas o olhar de ternura no rosto de Ricardo era um que Helena não via direcionado a ela há anos. Quando Ricardo finalmente chegou naquela noite, Helena havia se recomposto. O telefone com a fotografia incriminatória guardado no bolso de sua cadeira de rodas. Como foi a apresentação do conselho? Perguntou casualmente enquanto ele afrouxava na gravata. Bem-sucedida. Garantimos o financiamento para a expansão do Morro do Sol. Ricardo se serviu de um uísque, sem oferecer um a Helena, como costumava fazer. E a terapia? Iluminadora, respondeu Helena. Ricardo, quem é Sofia? A pergunta ficou suspensa no ar. A mão de Ricardo parou no meio do gole, a única indicação de que o nome significava algo para ele. Sofia Queiroz, ele disse suavemente após um momento. Nossa nova gerente de projeto para Morro do Sol. Por que a pergunta? Helena sustentou o olhar dele. Há algo que você queira me dizer sobre seu relacionamento com ela? Ricardo pousou o copo com precisão cuidadosa. Ela é uma profissional talentosa que estou orientando. Helena, do que se trata isso? Sem dizer uma palavra, Helena pegou seu telefone e lhe mostrou a fotografia. A expressão de Ricardo endureceu, mas ele não pareceu particularmente surpreso. Você está me seguindo agora? Sua voz era fria. Alguém me enviou isto, eu não sei quem. A risada de Ricardo foi sem humor. E você imediatamente saltou para a pior conclusão. Esse é o seu problema, Helena. Você se tornou tão amargurada. Ela está grávida, Ricardo. Sim, ela está. E o marido dela está muito animado com isso.
A mentira de Ricardo foi proferida com convicção praticada. Eu a acompanhava à consulta porque ela se sentiu tonta no escritório. Como mentor, eu estava preocupado. Helena queria acreditar nele, uma parte dela, a parte que se lembrava do homem que uma vez a havia adorado. Ela precisava desesperadamente que a explicação dele fosse verdadeira. O marido dela, repetiu Helena em voz baixa. Gregório Queiroz. Ele trabalha para o Banco Nacional. Você o conheceu na festa de Natal. Os detalhes de Ricardo eram específicos, convincentes. É realmente isso que você pensa de mim, Helena? Que eu estaria envolvido com uma mulher casada e grávida? Dito assim, soava absurdo. Helena sentiu a dúvida se insinuar. A pessoa que enviou isso sugeriu... Quem enviou? Interrompeu Ricardo, de repente alerta. Parece alguém tentando causar problemas, provavelmente com ciúmes do nosso sucesso. Quando Helena admitiu que não sabia, Ricardo assentiu com conhecimento de causa. Acusações anônimas não valem sua energia. Agora eu preciso revisar alguns contratos antes do jantar. Enquanto Ricardo saía do quarto, Helena sentiu uma desorientação familiar. A sensação de que talvez ela fosse a irracional, vendo problemas onde não existiam. Era uma sensação que havia se tornado cada vez mais comum desde o acidente. Mas algo na explicação, demasiadamente perfeita de Ricardo, a inquietava. Aquela noite, ela permaneceu acordada muito depois de Ricardo adormecer, sua mente voltando a pequenas inconsistências em seu comportamento nos últimos meses. Na manhã seguinte, Helena tomou uma decisão. Se Ricardo estivesse dizendo a verdade, não havia nada com o que se preocupar. Mas se ele não estivesse... Ela chamou sua empregada, Inês. Gostaria de fazer algumas compras online esta tarde. Você poderia me ajudar a configurar meu notebook no escritório de Ricardo? A luz é melhor lá. Uma vez sozinha no escritório de Ricardo, Helena se moveu rapidamente. Primeiro, ela colocou uma pequena câmera sem fio que havia pedido semanas antes, para fins de segurança, escondendo-a entre os livros na estante de Ricardo. Em seguida, começou a procurar nas gavetas de sua mesa. A maioria continha documentos comerciais comuns, mas no fundo da gaveta inferior, ela encontrou uma pequena chave que não reconheceu. Guardando-a no bolso, ela continuou sua busca até que Inês a chamou para o almoço. Durante a semana seguinte, Helena estabeleceu uma nova rotina. Todos os dias, enquanto Ricardo estava no trabalho, ela revisava as imagens da câmera oculta, procurando por algo incomum. A maioria das noites, Ricardo passava algumas horas em seu escritório, revisando documentos ou fazendo chamadas. Nada suspeito. Então chegou a noite de terça-feira. Ricardo entrou em seu escritório na hora habitual, mas trancou a porta, algo que raramente fazia. Helena observou a transmissão ao vivo em seu tablet, enquanto ele fazia uma chamada. Sua voz muito baixa, para ouvir claramente, mas sua expressão era inconfundivelmente íntima. Seu sorriso privado. Após a chamada, Ricardo destrancou sua mesa com a pequena chave que Helena havia descoberto, a mesma gaveta que havia parecido vazia durante sua busca. Ele tirou o que parecia ser um pequeno livro preto e fez anotações antes de devolvê-lo e trancar a gaveta novamente. No dia seguinte, enquanto Ricardo estava em uma obra, Helena usou a chave que havia encontrado. O livro preto era um livro de contabilidade separado, documentando transferências para contas no exterior não mencionadas em nenhuma de suas declarações financeiras conjuntas. Grandes somas, centenas de milhares de reais, movendo-se para contas numeradas nas Ilhas Cayman. Mais inquietantes eram as notas nas margens. Depósito Apartamento Sofia, Carro Sofia,
Médico Sofia. Helena fotografou cada página antes de devolver o livro exatamente como o havia encontrado. Naquela mesma tarde, ela ligou para Carla, sua antiga colega de seus primeiros dias, na Menezes ou Novaes. Helena, faz séculos que não falamos. Carla soou genuinamente satisfeita em saber dela. Como você está? Conseguindo se virar? Carla, preciso te perguntar algo confidencialmente, respondeu Helena. Você sabe algo sobre uma gerente de projeto chamada Sofia Queiroz? Uma pausa. Sofia, jovem, deslumbrante, sempre vestida impecavelmente, uns 30 anos. Essa mesmo, disse Helena. Ela está na Menezes há 1 ano, uma estrela em ascensão. Carla hesitou. Helena, tem havido rumores? Sobre o quê? Ricardo parece particularmente envolvido na carreira dela. Reuniões tardias, almoços privados. A máquina de fofocas do escritório trabalha horas extras sempre que eles estão juntos. Carla suspirou. Eu não queria dizer nada sem provas. Depois de tudo o que você passou, as suspeitas de Helena se cristalizaram em certeza. Obrigada por ser honesta. Mais uma coisa, ela é casada com alguém chamado Gregório Queiroz? A risada de Carla confirmou o que Helena já sabia. Sofia? Não, ela é definitivamente solteira. Na verdade, ela faz questão de mencionar isso. Após terminar a chamada, Helena sentiu uma estranha calma. A dor da confirmação misturou-se com a validação. Ela não estava imaginando coisas nem sendo paranoica. Aquela noite, ela observou Ricardo com mais cuidado, notando como ele checava seu telefone toda vez que vibrava, o leve sorriso ao ler certas mensagens. Após o jantar, ele anunciou outra viagem de negócios para a semana seguinte. 3 dias em Salvador, Bahia, para o projeto Farol da Barra. Ele disse casualmente. Que interessante! Respondeu Helena, mantendo sua voz neutra. Eu achava que a apresentação do Farol da Barra não era até o próximo mês. Ricardo mal hesitou. Eles adiantaram o prazo, esses incorporadores estão sempre com pressa. Outra mentira. Helena havia visto um e-mail na tela do computador de Ricardo naquela mesma manhã, confirmando a apresentação do Farol da Barra para sua data original. Depois que Ricardo se retirou para seu escritório, Helena se dirigiu em sua cadeira de rodas para o quarto de hóspedes e abriu seu notebook. Era hora de ser metódica. Ela criou um documento seguro e começou a listar tudo o que sabia com certeza. Ricardo estava mentindo sobre o estado civil de Sofia. Estava transferindo grandes somas de dinheiro para contas não reveladas. Alguns desses fundos pareciam estar apoiando Sofia. Estava mentindo sobre sua agenda de viagens. Ela precisava de mais provas, mas seus instintos lhe diziam que isso era apenas o começo. O Ricardo com quem ela havia se casado nunca a teria traído dessa maneira. Quando ele havia mudado? Ou ele sempre foi capaz desse engano? E ela simplesmente estava muito apaixonada para ver. Na manhã seguinte, Helena ligou para Márcia, sua fisioterapeuta. Preciso de um favor, disse sem rodeios. Algo fora de seus deveres profissionais. Estou intrigada, respondeu Márcia, e preocupada. Helena hesitou, então decidiu que a honestidade total era necessária. Preciso que você me ajude a seguir meu marido. Acho que ele está me traindo. Silêncio. Então. Combinado, te pego às 19h. Vista-se de escuro. Naquela noite, Márcia as levou a um restaurante de luxo, em seu carro modesto, estacionando onde podiam ver a entrada. De fato, às 20h15, Ricardo chegou, não em seu habitual Tesla, mas em um Uber. 10 minutos depois, um elegante Mercedes preto parou, e Sofia emergiu, sua gravidez agora inconfundível mesmo sob seu elegante casaco.
Helena observou através dos binóculos como Ricardo cumprimentava Sofia, com um beijo que não era exatamente de mentoria, sua mão parando em sua barriga grávida com óbvio orgulho. "Eu vi o suficiente", disse Helena em voz baixa. Márcia apertou sua mão. "E agora?" "Agora, eu descubro o quão profundo isso vai." Durante as 2 semanas seguintes, Helena construiu seu caso metodicamente. Ela descobriu extratos de cartão de crédito que mostravam compras de joias em uma joalheria de prestígio que ela nunca havia recebido. Encontrou reservas para uma escapada de fim de semana em Gramado durante a suposta viagem de Ricardo a Salvador. O mais inquietante, ela descobriu documentos de uma cobertura de luxo comprada apenas em nome de Ricardo, não listada entre seus bens conjugais. A propriedade era em A Torre Atlântica, a torre residencial mais recente, ainda em construção. Então veio a descoberta mais dolorosa de todas. Enquanto procurava por mais registros financeiros no escritório de Ricardo, Helena encontrou uma pequena caixa de veludo, escondida sob um fundo falso na gaveta de sua mesa. Dentro não havia joias, mas uma imagem de ultrassom rotulada Bebê Menezes, 24 semanas, com o nome de Sofia, claramente impresso no topo. Helena estava olhando a imagem com as lágrimas embaçando sua visão quando ouviu a voz de Ricardo atrás dela. "O que diabos você pensa que está fazendo?" Ela se virou para encontrá-lo na porta, sua expressão uma combinação de raiva e pânico. "Encontrando a verdade", respondeu ela, erguendo o ultrassom. "Sua mentora está esperando um filho seu." O rosto de Ricardo endureceu. "Você não tinha o direito de revirar minhas coisas." "Eu não tenho o direito." A voz de Helena se elevou. "Eu sou sua esposa. Esse ultrassom deveria ter sido do nosso bebê. É exatamente por isso que eu escondi de você", retrucou Ricardo. "Olhe para você, emotiva, histérica. Você não está estável o suficiente para lidar com a verdade." "Eu não estou estável?" Helena estava incrédula. "Você está tendo um caso, movendo dinheiro para o exterior, comprando propriedades sobre as quais eu não sei nada, e eu não estou estável." Ricardo se aproximou, sua voz baixando para uma calma perigosa. "Helena, você não tem estado bem desde o acidente. Os médicos me alertaram sobre possíveis efeitos psicológicos de seu trauma e medicação. Paranoia, delírios de perseguição. Não se atreva", sussurrou Helena. "Não se atreva a atentar com a minha saúde mental." Mas Ricardo continuou, seu tom mudando para uma preocupação tão convincente que era quase crível. "Eu tenho estado preocupado com você por meses. Essas teorias da conspiração, as câmeras ocultas..." "Sim, eu a encontrei", ele acrescentou ao ver a surpresa dela. "Helena, você precisa de ajuda." "O que eu preciso é de um advogado de divórcio", respondeu ela. Algo brilhou nos olhos de Ricardo. "Cálculo, não dor." "Se é isso que você acha que é melhor. Mas eu devo avisá-la. Qualquer juiz levará em consideração seu estado mental ao dividir os bens, especialmente dado o quão imprevisível você tem estado desde o acidente." A ameaça era implícita, mas clara. "Desafie-me e eu farei você parecer instável." Depois que Ricardo saiu, Helena sentou-se trêmula em sua cadeira de rodas, o ultrassom ainda apertado em sua mão. Ela esperava raiva, talvez até alívio por ter sido descoberta. Mas este gaslighting calculado era algo muito mais sinistro. Naquela noite, Helena ouviu Ricardo ao telefone em seu escritório. A porta não estava totalmente fechada. Ela encontrou o ultrassom. Ele dizia em voz baixa: Não se preocupe. Eu tenho documentado o comportamento errático dela por meses. Meu advogado diz que temos opções. Sim, uma avaliação psicológica seria o primeiro passo. Claro, eu vou garantir que você e o bebê fiquem bem."
Helena se dirigiu em sua cadeira de rodas em silêncio de volta ao seu quarto. Uma compreensão fria a invadiu. Ricardo não estava apenas planejando deixá-la, ele estava estabelecendo as bases para que ela fosse declarada mentalmente incompetente. As implicações eram impressionantes. Controle sobre suas decisões médicas, suas finanças, sua própria liberdade. Pela primeira vez desde que descobriu a traição de Ricardo, um medo genuíno a atingiu. Isso não era mais apenas sobre infidelidade, era sobre sobrevivência. Na manhã seguinte, Helena acordou com a mente clara e uma decisão. Se Ricardo queria guerra, ela precisaria ser estratégica em sua resposta. Agir emocionalmente apenas favoreceria a narrativa dele sobre sua instabilidade mental. Ela começou com seus medicamentos. Por meses, ela havia aceitado sem questionar os comprimidos que Ricardo lhe fornecia todas as manhãs e noites, uma combinação de analgésicos, relaxantes musculares e soníferos prescritos por vários especialistas. Márcia, ela perguntou durante sua próxima sessão de terapia, você poderia dar uma olhada em algo para mim? Ela mostrou a Márcia a coleção de frascos de comprimidos de seu armário de remédios. Márcia examinou cada um cuidadosamente. Sua expressão cada vez mais preocupada. Helena, há quanto tempo você está tomando esta combinação? Uns 8 meses. Por quê? Márcia apontou para 2 dos frascos. Este relaxante muscular nesta dosagem faria qualquer um se sentir atordoado e desorientado, e este já não é comumente prescrito para o seu tipo de lesão. É conhecido por causar problemas de memória e confusão com o uso a longo prazo. Um arrepio percorreu o estômago de Helena. Ricardo gerencia meu horário de medicação. Ele diz que é muito complicado para eu seguir enquanto estou tomando. O rosto de Márcia endureceu. Eu acho que é hora de você consultar um neurologista diferente, um que você escolha por si mesma. A doutora Paula Saraiva, uma neurologista recomendada por Márcia, revisou o histórico médico de Helena com crescente preocupação. Senhora Novaes, vários desses medicamentos são contraindicados para a sua condição e as doses são incomumente altas. Ela levantou a vista do tablet. Quem tem supervisionado seu regime de prescrição? Meu médico de família, o Dr. Freitas, respondeu Helena. Ele trabalha em estreita colaboração com meu marido. A doutora Saraiva franziu a testa. Eu vejo múltiplas prescrições de diferentes especialistas, mas uma consulta limitada entre eles. Ela hesitou. Com sua permissão, eu gostaria de fazer um exame de sangue e desenvolver um plano de tratamento mais apropriado. Os resultados dos testes confirmaram as suspeitas da doutora Saraiva. O sangue de Helena mostrava níveis mais altos de certos medicamentos do que o prescrito, sugerindo que alguém estava aumentando suas doses sem autorização médica. Essa combinação causaria fadiga, confusão e problemas de memória, explicou a doutora Saraiva suavemente. Poderia até ter estado dificultando sua recuperação física. Com a orientação da médica, Helena começou a reduzir cuidadosamente os medicamentos desnecessários. O processo foi desconfortável, mas em 2 semanas ela notou diferenças significativas. Sua mente estava mais lúcida, sua energia melhorou e, o mais revelador, suas sessões de fisioterapia mostraram um progresso mensurável. Você avançou mais nos últimos 10 dias do que nos 3 meses anteriores, observou Márcia durante uma sessão particularmente bem-sucedida. Enquanto isso, Helena continuou construindo seu caso contra Ricardo, agora com uma mente mais clara e um propósito renovado. Ela contratou uma investigadora particular recomendada pela doutora Saraiva, que infelizmente havia visto casos semelhantes
de manipulação médica em sua prática. A investigadora, Clara Ramos, foi eficiente e discreta. Em questão de dias, ela forneceu a Helena uma linha do tempo completa do relacionamento de Ricardo com Sofia Queiroz, incluindo provas de que eles estavam envolvidos há mais de 16 meses antes do acidente de Helena. Eles se conheceram em uma conferência de desenvolvimento em Recife, explicou Clara, mostrando a Helena fotografias do evento. De acordo com minhas fontes, ela foi contratada no Grupo Menezes Desenvolvimento menos de um mês depois. Helena olhou as imagens de Ricardo e Sofia no bar de um hotel, a mão dele pousada possessivamente em suas costas. A marca do tempo mostrava fevereiro do ano passado, 3 meses antes de seu acidente. Há algo mais que você precisa saber, continuou Clara, com hesitação na voz. Eu revisei os registros de inspeção do canteiro de obras onde seu acidente ocorreu e a plataforma temporária que desabou havia sido marcada para reforço na semana anterior. A ordem de serviço foi assinada como concluída, mas não há registro de que os reparos reais tenham sido feitos. Helena franziu a testa. Isso acontece às vezes em locais movimentados. A documentação se adianta ao trabalho real. É verdade, assentiu Clara. Mas a assinatura no formulário de finalização pertence a Ricardo Menezes. O sangue de Helena gelou. Você está sugerindo que Ricardo sabia que a plataforma era insegura quando visitei o local? Clara escolheu suas palavras cuidadosamente. Estou dizendo que o momento é preocupante. O acidente ocorreu 3 semanas depois que a Simone Tenhora Queiroz foi contratada, em um local que Ricardo havia assinado pessoalmente como seguro, apesar das preocupações estruturais documentadas. A implicação era quase monstruosa demais para contemplar. Helena sempre presumiu que sua queda foi um trágico acidente. A ideia de que Ricardo pudesse ter permitido que ela usasse equipamento inseguro conscientemente era impensável. No entanto, enquanto revisava as provas que Clara havia reunido, padrões inquietantes surgiram. Após seu acidente, Ricardo havia tomado o controle de sua atenção médica com eficiência surpreendente. Ele havia insistido em médicos específicos, gerenciado todos os seus medicamentos e a isolado gradualmente de colegas e amigos. É demais para você agora, ele dizia toda vez que ela mencionava visitar o escritório ou comparecer a eventos da indústria. Concentre-se em sua recuperação. Helena entrou em contato novamente com Carla, desta vez com perguntas mais específicas sobre sua tentativa de voltar ao trabalho 6 meses após o acidente. Sempre achei estranho, admitiu Carla. Você estava programada para voltar em meio período. Seu escritório estava pronto e, de repente, Ricardo anunciou que você teve um revés e precisava de mais tempo. Eu não me lembro de nenhum revés, disse Helena lentamente. Ricardo me disse que as adaptações de acessibilidade ainda não estavam prontas. O silêncio de Carla foi eloquente. Helena, as adaptações foram concluídas 2 semanas antes do previsto. Eu mesma as supervisionei. A imagem que estava ficando clara era profundamente perturbadora. Ricardo não apenas havia sido infiel, mas havia estado sistematicamente minando a recuperação e a independência de Helena, enquanto criava uma narrativa de que ela estava muito incapacitada e mentalmente instável para funcionar profissionalmente. Com a ajuda de Márcia, Helena se conectou com um especialista em reabilitação, que projetou um programa de terapia intensiva longe do olhar atento de Ricardo 3 vezes por semana, enquanto Ricardo acreditava que ela estava comparecendo a sessões de arte-terapia. Sugerido por ele e supostamente supervisionado por um terapeuta que na verdade era prima de Márcia,
Helena estava trabalhando para reconstruir sua força e mobilidade. O progresso foi lento, mas constante. À medida que os medicamentos desnecessários deixavam seu sistema, Helena descobriu que podia ficar de pé por períodos mais longos e até dar vários passos apenas com uma bengala, conquistas que Ricardo havia lhe dito repetidamente que eram improváveis dada sua condição. Ele nunca esteve nas consultas médicas, não é? Helena perguntou a Márcia um dia. Aquelas que supostamente disseram a ele que meu prognóstico era ruim. Márcia balançou a cabeça. Eu revisei seu histórico médico completo. Vários especialistas notaram um bom potencial para recuperação significativa com fisioterapia agressiva, terapia que Ricardo cancelava ou reprogramava repetidamente. Armada com este conhecimento, Helena contatou Rafael Santos, um advogado especializado em abuso de idosos e fraude financeira. Embora ela não fosse idosa, Rafael explicou que muitas das mesmas proteções legais se aplicavam a pessoas com deficiência que eram exploradas por cuidadores ou familiares. O que você descreve é um caso clássico de gaslighting médico e exploração financeira, explicou Rafael durante a reunião confidencial. A manipulação de medicamentos por si só é potencialmente criminal. Eu preciso ser cuidadosa, explicou Helena. Ricardo tem recursos e conexões significativas e ele tem documentado minha suposta instabilidade mental para usá-la contra mim. Rafael assentiu com seriedade. Então nós documentamos tudo e nos preparamos para o momento certo. Mais importante, garantimos sua segurança física enquanto construímos o caso. A segurança havia se tornado uma preocupação genuína. À medida que Helena reduzia sua medicação e se tornava mais lúcida, o comportamento de Ricardo se tornou cada vez mais controlador. Ele instalou um sistema de segurança que lhe enviava alertas quando as portas externas eram abertas. Ele começou a verificar seus frascos de comprimidos para garantir que ela estava cumprindo seu regime de medicação, forçando Helena a desenvolver sistemas elaborados para manter seu engano por meio da investigação de Clara. Helena descobriu algo ainda mais alarmante. Ricardo havia consultado um advogado especializado em tutelas para adultos mentalmente incapazes. Ele está estabelecendo as bases para tomar o controle legal de seus assuntos, alertou Rafael quando Helena compartilhou esta informação. Nós precisamos acelerar nosso cronograma, assentiu Helena, mas insistiu que fossem exaustivos. Eu quero que ele seja exposto por completo, não apenas o caso, mas tudo. A fraude financeira, a manipulação médica e, possivelmente, seu papel no meu acidente. A peça final se encaixou quando Clara localizou Marcos Oliveira, um ex-segurança do canteiro de obras onde o acidente de Helena ocorreu. Inicialmente relutante em falar, Marcos finalmente concordou em se encontrar com Helena no escritório de Rafael. Eu não deveria estar lá naquele dia, explicou Marcos nervosamente. Eu troquei de turno com outro segurança. É por isso que ele veio me ver depois. Ele? Perguntou Helena. Seu marido, 2 dias depois do seu acidente. Ele me pediu para apagar gravações específicas do servidor de segurança. Marcos não conseguia olhar Helena nos olhos. Ele disse que mostrava você em um momento particular, chateada, chorando, e que ele queria proteger sua dignidade. Ele me ofereceu R$5.000, res, em dinheiro. Você apagou? Perguntou Rafael. Marcos assentiu. Mas eu não sou totalmente estúpido. Eu fiz uma cópia primeiro. Por segurança, sabe? Eu nunca pensei que precisaria dela. As imagens, armazenadas em um velho pendrive que Marcos havia mantido escondido, eram granuladas, mas claras o suficiente. Elas mostravam Ricardo no canteiro de obras cedo, na manhã do acidente de Helena, examinando a plataforma temporária.
A marca do tempo era 6h42 da manhã, quase 3 horas antes da inspeção programada de Helena. Mais incriminatório foi o segundo clipe da mesma manhã. Ricardo conversando com o mestre de obras, apontando para a plataforma e depois entregando-lhe um envelope. O mestre de obras assentiu, guardou o envelope no bolso e se afastou. Nenhum trabalho foi realizado na plataforma. Helena observou as imagens em um silêncio horrorizado. Embora não fosse prova definitiva de que Ricardo havia intencionalmente causado seu acidente, mostrava claramente que ele sabia que a plataforma era insegura e não fez nada para impedir que ela a usasse. Isso entra em território potencialmente criminal, disse Rafael em voz baixa. Negligência, no mínimo, tentativa de homicídio, no pior. Helena sentiu-se estranhamente calma enquanto as últimas peças se encaixavam. Precisamos de cópias de tudo, cópias seguras, as quais Ricardo não possa acessar ou destruir. Enquanto desenvolviam sua estratégia, Helena soube por Carla que Ricardo estava planejando a gala anual da empresa, tradicionalmente realizada em um hotel no centro, em sua própria casa. Ele diz que é para tornar mais fácil para você comparecer, explicou Carla com a dúvida evidente em sua voz. Helena reconheceu imediatamente a oportunidade que isso apresentava. Quando exatamente ele vai fazer isso? Daqui a 3 semanas, em um sábado. Ricardo está muito envolvido no planejamento. Através de observação cuidadosa e perguntas estratégicas, Helena descobriu o verdadeiro propósito de organizar a gala em sua casa. Ricardo planejava anunciar Sofia como sua nova sócia de negócios e apresentá-la publicamente como a mãe de seu filho, declarando efetivamente seu novo futuro enquanto Helena estava presente. É uma crueldade impressionante, disse Márcia quando Helena compartilhou esta descoberta. Humilhar você em sua própria casa, na frente de colegas e amigos. O sorriso de Helena foi tenso. Na verdade, é perfeito. Ele está criando exatamente o cenário de que eu preciso. Com a gala há 3 semanas, Helena entrou em ação, coordenando com sua crescente equipe de aliados. Rafael preparou documentos legais enquanto Clara reunia as últimas provas de que precisavam. Márcia intensificou a fisioterapia de Helena, focando em construir a resistência de que ela precisaria para o que estava por vir. Precisamos ser metódicos, insistiu Helena durante uma sessão de estratégia no escritório de Rafael. Ricardo espera que eu desmorone ou reaja violentamente. Ele conta com reações emocionais que ele possa usar para apoiar sua narrativa sobre meu estado mental. Rafael assentiu com aprovação. As provas que reunimos são convincentes, mas o momento e a apresentação serão cruciais. Helena havia se reconectado com sua irmã gêmea, Lúcia, de quem havia se distanciado nos últimos anos. Uma separação que agora ela reconhecia como parte das táticas de isolamento sistemático de Ricardo. Ele sempre dizia que você estava muito ocupada com seus projetos de segurança cibernética para me visitar, explicou Helena durante seu reencontro emocionante. O rosto de Lúcia endureceu. Eu tentei te visitar muitas vezes depois do seu acidente. Ricardo sempre dizia que você estava muito cansada ou com muita dor para ver alguém. Ela apertou a mão de Helena. Eu soube que algo estava errado quando meus presentes de aniversário para você não foram reconhecidos. Nós nunca perdemos os aniversários uma da outra. Com sua experiência em segurança digital, Lúcia provou ser inestimável para seus esforços. Ela ajudou Helena a acessar os arquivos protegidos por senha de Ricardo, revelando um tesouro de informações incriminatórias. E-mails que discutiam as contas no exterior, onde ele havia escondido milhões em lucros da empresa. Correspondência com Sofia, datada de antes do acidente de Helena.
comunicações com médicos instruindo-os a enfatizar as limitações de Helena em vez de sua possível recuperação. Pesquisa sobre medicamentos conhecidos por causar declínio cognitivo e confusão. Planos detalhados para a cobertura que estava sendo preparada para Sofia, paga com fundos de sua Instituto Menezes de Acessibilidade. Ele tem desviado fundos da nossa fundação. Helena ficou atônita. O Instituto Menezes havia sido seu projeto mais apaixonante, financiando rampas, elevadores e outras modificações para tornar os espaços públicos acessíveis a todos. De acordo com estes registros, ele desviou mais de 2 milhões de reais. Wires, no último ano, confirmou Lúcia, rolando pelos documentos financeiros. O dinheiro supostamente foi para projetos de acessibilidade que nunca foram concluídos. A profundidade da traição de Ricardo parecia insondável. Além do caso e da manipulação médica, ele havia corrompido o trabalho de vida de Helena, usando fundos destinados a ajudar pessoas com deficiência para financiar sua nova vida com Sofia. Helena insistiu em manter segredo absoluto enquanto se preparavam. Ela continuou tomando placebos que Márcia havia preparado em vez de seus medicamentos reais, permitindo que Ricardo acreditasse que ela ainda estava atordoada e dependente. Ela fingiu entusiasmo pela próxima gala, até mesmo oferecendo sugestões para o menu e as decorações. "Eu quero que tudo seja perfeito", ela disse a Ricardo, com um entusiasmo cuidadosamente calibrado. "Faz tanto tempo desde que fiz parte de um evento da empresa." O sorriso de Ricardo não atingiu seus olhos. "Esse é o espírito, Helena. É importante que todos nos vejam juntos como uma frente unida." A ironia de sua declaração não passou despercebida por Helena. 2 semanas antes da gala, Helena se encontrou com Camila Dantas, uma jornalista investigativa conhecida por suas reportagens sobre corrupção corporativa. Rafael havia insistido nesta conexão, argumentando que a cobertura da mídia forneceria uma camada adicional de proteção. Uma vez que isso for público, será muito mais difícil para Ricardo retaliar ou manipular a narrativa, explicou Rafael. Camila foi imediatamente atraída pela história de Helena. "Isso vai além de uma traição pessoal", ela observou revisando as provas. "A fraude da fundação, as violações de segurança na construção, a possível negligência médica é corrupção sistemática com vítimas reais." "Eu quero ser muito clara", enfatizou Helena. "Isso não é sobre vingança, é sobre responsabilidade e garantir que Ricardo não possa fazer isso com mais ninguém." Camila estudou Helena cuidadosamente. "Seu autocontrole é notável considerando o que você suportou." O sorriso de Helena foi tenso. "Eu tive muito tempo para pensar enquanto estava sentada nesta cadeira de rodas." À medida que a gala se aproximava, Helena trabalhou com Lúcia para garantir que seus preparativos tecnológicos estivessem impecáveis. Câmeras ocultas foram estrategicamente posicionadas por todo o nível principal de sua casa. O sistema de apresentação que Ricardo planejava usar para o anúncio de sua empresa foi sutilmente modificado para permitir que Helena assumisse o controle quando necessário. "Ele não será capaz de desligá-lo remotamente", Lúcia garantiu a ela. "Uma vez que você iniciar a sequência, ela será concluída, não importa o que qualquer pessoa faça." Ricardo permaneceu alheio a esses preparativos, interpretando a maior energia de Helena como entusiasmo por voltar à vida social. Se ele notou que ela fazia passeios um pouco mais longos pela casa em sua cadeira de rodas, ou ocasionalmente ficava de pé para alcançar algo em uma prateleira, ele não comentou. Talvez presumindo que seu gaslighting tinha sido tão eficaz
que ela não ousaria esperar melhoria substancial. Uma semana antes da gala, Helena se reuniu com a inspetora de edifícios da cidade, Maria Silva, que havia revisado os documentos sobre as violações de segurança nos canteiros de obras de Ricardo. Não são pequenos descuidos, confirmou Maria com a expressão séria. Estamos falando de um desrespeito sistemático pelos protocolos básicos de segurança. Se essas acusações se mostrarem precisas, o Grupo Menezes Desenvolvimento pode enfrentar sanções significativas e possivelmente acusações criminais. Helena forneceu cópias de todos os documentos relevantes. Eu quero que isso seja tratado através dos canais adequados, ela insistiu. Deixando de lado minha situação pessoal, a vida das pessoas está em risco. A noite anterior à gala, Helena sentou-se em seu estúdio, o único cômodo da casa que ainda era verdadeiramente dela. Outrora cheio de maquetes arquitetônicas e plantas de design, agora continha sua cuidadosa documentação da traição de Ricardo. Cada prova estava armazenada em múltiplas localizações seguras, com cópias em posse de Rafael, nos servidores criptografados de Lúcia e em um cofre acessível apenas a Helena. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Márcia. Tudo pronto para amanhã? Você está preparada? Helena olhou-se no espelho. A mulher que a encarava não era mais a pessoa quebrada e confusa que Ricardo havia cultivado. Seus olhos estavam claros, sua postura reta, mesmo sentada em sua cadeira de rodas. Os medicamentos desnecessários haviam sido eliminados de seu sistema, e a fisioterapia intensiva havia restaurado mais funções do que Ricardo acreditava ser possível. Preparada? Ela respondeu por mensagem de texto e depois acrescentou: ele não tem ideia do que está por vir. Naquela noite, Ricardo estava excepcionalmente atencioso, trazendo a Helena uma xícara de seu chá favorito, enquanto ela se preparava para dormir. Grande dia amanhã, ele disse com um sorriso que não atingiu seus olhos. Animada para ver a todos, Helena pegou o chá, notando o familiar leve amargor que sugeria que ele havia adicionado sua medicação diretamente à bebida, algo que ele havia começado a fazer recentemente quando suspeitava que ela poderia estar pulando doses. Muito animada, ela respondeu, fingindo bebericar enquanto, na verdade, deixava o líquido escorrer para o vaso de plantas ao lado de sua cama, um truque que ela havia aperfeiçoado por semanas. Parece o começo de algo novo. O sorriso de Ricardo se ampliou. É isso mesmo, um novo capítulo. Se ele notou o duplo sentido em sua troca de palavras, não deu nenhuma indicação. Enquanto ele se preparava para sair, Helena o chamou suavemente. Ricardo, você se lembra do que me disse no dia em que me pediu em casamento sobre como você me amava? Ele parou, momentaneamente desorientado pela sentimentalidade da pergunta. Eu disse muitas coisas naquele dia. Você disse que amava minha mente, que eu era a pessoa mais inteligente que você já conheceu. O sorriso de Helena foi suave. Tenho pensado nisso ultimamente. A expressão de Ricardo piscou com algo. Talvez um momento de arrependimento genuíno, antes que sua máscara de marido atencioso retornasse. Descanse, Helena. Amanhã é um dia importante. Enquanto a porta se fechava atrás dele, Helena sussurrou para o quarto vazio. Sim, certamente é. O dia da gala chegou com um clima perfeito, uma tarde fresca de outono que mostrava sua moderna casa de vidro em seu melhor. Decoradores profissionais haviam transformado o piso principal em um local elegante com arranjos florais, iluminação sutil e uma pequena área de palco onde Ricardo faria seus anúncios. Helena passou a manhã em preparação cuidadosa.
Ela escolheu um vestido azul noite que havia usado em um evento de caridade 3 anos antes, a última função importante que havia comparecido antes de seu acidente. Ricardo sempre disse que era o favorito dele, embora ele levantou uma sobrancelha quando ela pediu a Inês para ajudá-la a vesti-lo. "Tem certeza de que é apropriado?" ele perguntou, olhando para sua cadeira de rodas. A equipe de estilo trouxe várias opções que seriam mais confortáveis. "Eu quero usar algo que lembre a todos quem eu era, quem eu sou", respondeu Helena com um sorriso sereno. "Não se preocupe", Inês modificou perfeitamente. Às 6 em ponto, o pessoal estava fazendo os últimos preparativos, enquanto Helena se posicionava na sala de estar adjacente à área de recepção principal. Deste ponto de vista, ela podia observar sem ser imediatamente visível para os convidados que chegavam. Ricardo estava em seu elemento, movendo-se com confiança pelo espaço, dirigindo os garçons e verificando a iluminação. Ele usava um smoking novo que Helena nunca tinha visto, outra pequena traição adicionada à montanha das maiores. "Confirmado para as 20h30? Ela o ouviu perguntar ao assistente. "Sim, Sr. Menezes, o carro pega a Sra. Ilora Queiroz às 20h15. Todos os membros do conselho e investidores-chave confirmaram presença." Ricardo assentiu, a satisfação evidente em sua expressão. "Perfeito. Certifique-se de que a cadeira de rodas de Helena seja posicionada perto dos fundos assim que os convidados chegarem, visível o suficiente para as aparências, mas não no centro." Na crueldade casual de sua instrução, ele confirmou o que Helena já sabia. Aquela noite foi designada para deixá-la de lado enquanto Ricardo reivindicava seu novo futuro. Os convidados começaram a chegar às 7. Helena observou Ricardo cumprimentar cada um calorosamente, interpretando o papel de empresário de sucesso e marido devoto. Quando ele finalmente a conduziu para se juntar à recepção, sua mão pousou possessivamente em seu ombro enquanto ele a guiava através de interações cuidadosamente roteirizadas. Helena estava ansiosa para ver a todos. Ele dizia, dando um tapinha na mão dela. "Não é mesmo, querida?" Helena interpretou seu papel perfeitamente, presente mas submissa, sorrindo com apreço enquanto colegas e parceiros de negócios lhe diziam como ela estava linda. Como Ricardo havia instruído, o pessoal finalmente posicionou sua cadeira de rodas em um canto da sala principal, parcialmente obscurecida por um grande arranjo floral. Às 20h30, a gala estava em pleno andamento. Quase 200 convidados lotavam sua casa. Membros do conselho, investidores, funcionários da cidade e membros proeminentes da comunidade arquitetônica. Helena notou várias figuras-chave com as quais Ricardo havia estado cultivando relações. O prefeito, a comissária Torres e Javier Domingues, o capitalista de risco, cujo investimento havia expandido o Grupo Menezes Desenvolvimento para 3 novos estados. Precisamente às 20h40, um elegante carro preto parou lá fora. Helena observou pela janela como Ricardo saía para cumprimentar Sofia pessoalmente, radiante em um vestido dourado justo que acentuava sua barriga grávida. Ele beijou sua bochecha com familiar intimidade, sua mão parando em sua cintura enquanto a guiava para dentro. A sala silenciou sutilmente à medida que entravam. Os convidados notaram a recém-chegada grávida e a maneira possessiva como Ricardo a apresentava aos contatos-chave. Helena observou os rápidos e desconfortáveis olhares dirigidos a ela, as pessoas ligando os pontos e percebendo que algo significativo estava ocorrendo. Às 21h, Ricardo tocou sua taça para chamar a atenção, dirigindo-se à pequena área do palco, onde uma tela de projeção exibia o logotipo do Grupo Menezes Desenvolvimento. "Amigos, colegas, estimados parceiros",
Sua voz começou com confiança pela sala emudecida. Obrigado por se juntarem a nós em nossa casa nesta noite especial. Helena notou seu uso deliberado de nossa casa, mantendo a fachada de sua união, mesmo enquanto se preparava para desmantelá-la publicamente. O Grupo Menezes Desenvolvimento sempre foi uma questão de visão, continuou Ricardo, de ver possibilidades onde outros só veem obstáculos. Esta noite, estou animado para compartilhar nossa visão mais recente, uma que transformará não apenas nossos horizontes, mas nossa própria empresa. A tela atrás dele mudou para renderizações de um ambicioso novo desenvolvimento. O Horizonte, uma comunidade de uso misto com impressionantes torres modernas cercadas por espaços verdes. O horizonte representa nosso futuro, declarou Ricardo, gerando entusiasmo com cada frase praticada. Um futuro que abraça a inovação, a sustentabilidade e uma nova liderança. Ele gesticulou para Sofia, convidando-a a se juntar a ele no palco. É um prazer apresentar Sofia Queiroz, que se junta ao Grupo Menezes Desenvolvimento como nossa nova diretora criativa e minha parceira em dar vida ao horizonte. Os aplausos encheram a sala, embora Helena notasse que muitos convidados pareciam desconfortáveis. Seus olhos se moviam entre Ricardo, Sofia e a cadeira de rodas de Helena no canto. Ricardo colocou o braço em volta da cintura de Sofia. Seu sorriso se ampliou. Sofia traz uma perspectiva fresca e uma brilhante sensibilidade de design para nossa equipe. Sua visão para comunidades acessíveis e sustentáveis se alinha perfeitamente com a direção futura do Grupo Menezes Desenvolvimento. A ironia era assombrosa. Ricardo se apropriando do compromisso de vida de Helena com a acessibilidade como um ponto de venda para sua nova parceira. Mas esta noite é mais do que anúncios de negócios, continuou Ricardo, sua voz se suavizando para um tom que Helena reconheceu como o mais manipulador. Trata-se de honestidade e novos começos. A sala ficou desconfortavelmente silenciosa enquanto os convidados pressentiam o que estava por vir. A vida toma rumos inesperados, disse Ricardo, olhando diretamente para Helena pela primeira vez naquela noite. Às vezes ela traz desafios que mudam nosso caminho por completo. Helena manteve uma compostura perfeita. Seu rosto não revelava nada enquanto Ricardo continuava sua narrativa cuidadosamente elaborada. O acidente de Helena há 3 anos mudou profundamente nossas vidas. Ele disse, sua expressão uma obra-prima de compaixão teatral. Ao longo de sua carreira, ela demonstrou o que significa se adaptar a circunstâncias difíceis. Murmúrios de concordância se espalharam pela audiência, todos apreciando os chavões esperados sobre sua bravura. Mas a vida também traz uma alegria inesperada, continuou Ricardo, virando-se para Sofia com afeto não dissimulado. Às vezes, quando menos esperamos, somos presenteados com uma segunda chance para a felicidade. Com um momento teatral, Ricardo pegou a mão de Sofia e a colocou sobre sua barriga grávida. Sofia e eu esperamos um filho juntos em 3 meses, um filho que representa o futuro que eu sempre sonhei. A sala irrompeu em reações confusas, suspiros, conversas sussurradas e movimentos desconfortáveis. Todos os olhares se voltaram para Helena, esperando ansiosamente o colapso que Ricardo havia antecipado. Em vez disso, Helena sorriu e começou a se mover lentamente em sua cadeira de rodas em direção ao palco. Helena, disse Ricardo com advertência em sua voz enquanto ela se aproximava. Talvez você devesse... Eu gostaria de dizer algo, se me permitem, interrompeu Helena, sua voz clara e forte,
não o tom tímido a que Ricardo havia se acostumado. Depois de um anúncio tão significativo, o rosto de Ricardo piscou com incerteza, mas negar-lhe pareceria insensível na frente de tantas testemunhas. É claro, ele disse, oferecendo-lhe o microfone com óbvia relutância. Helena posicionou sua cadeira de rodas no centro do palco, entre Ricardo e Sofia. Ela pegou o microfone e examinou a sala. Amigos, colegas, pessoas que a conheciam há anos, mas que haviam aceitado a narrativa de Ricardo sobre seu declínio sem questionar. Primeiro, quero parabenizar Ricardo e Sofia. Começou calmamente. Um filho é sempre uma bênção, independentemente das circunstâncias de sua concepção. Sofia corou, olhando desconfortável para Ricardo, que mantinha um sorriso rígido. Eu soube do relacionamento deles há algum tempo, continuou Helena, provocando outra onda de murmúrios na multidão. Assim como eu soube da cobertura que Ricardo comprou para eles em A Torre Atlântica, usando fundos de nosso Instituto Menezes de Acessibilidade. Ricardo deu um passo à frente, sua mão estendendo-se para o microfone. Helena, você está chateada, não vamos... Eu não estou chateada, Ricardo. Eu estou finalmente lúcida. Helena se virou para se dirigir diretamente à audiência. Lúcida, porque passei os últimos 2 meses desmamando os medicamentos desnecessários que Ricardo tem me dado, medicamentos que me mantinham confusa, fraca e dependente. A sala ficou em completo silêncio. Vejam, Ricardo não apenas me traiu com um caso, explicou Helena, sua voz firme. Ele sistematicamente minou minha recuperação desde o início. Com precisão praticada, Helena ativou o controle remoto oculto em sua mão. A tela atrás deles mudou das renderizações de O Horizonte para os registros médicos que detalhavam seu regime de prescrição. Estes são meus registros médicos reais, ela explicou enquanto os documentos eram exibidos. E estas... A tela se dividiu para mostrar um segundo conjunto de registros. São as versões modificadas que Ricardo forneceu à minha equipe de cuidados, aumentando as doses e adicionando medicamentos conhecidos por causar declínio cognitivo. O rosto de Ricardo ficou sem cor. Isso é exatamente o que eu estava preocupado, ele disse em voz alta, tentando recuperar o controle. Helena tem experimentado delírios paranoicos. Seus médicos a têm monitorado. E os médicos? Interrompeu Helena. Você quer dizer os especialistas que você selecionou cuidadosamente e se reuniu em particular antes de minhas consultas? Aqueles que receberam instruções específicas sobre enfatizar minhas limitações em vez de minha possível recuperação? A tela mudou novamente, agora exibindo e-mails entre Ricardo e vários profissionais médicos, suas instruções destacadas com detalhes incriminatórios. Helena continuou metodicamente, sua voz permanecendo calma. Mas a manipulação de medicamentos foi apenas parte de um plano maior. Ricardo precisava do controle de nossas finanças sem minha participação. A projeção mudou para registros financeiros que mostravam as contas no exterior, as compras de propriedades e as transferências de fundos da fundação que Ricardo havia ocultado. Nos últimos 2 anos, Ricardo desviou mais de 8 milhões de reais de nossa empresa e do Instituto de Acessibilidade, explicou Helena. Dinheiro que era destinado a financiar projetos de acessibilidade, mas que, em vez disso, financiou sua nova vida com Sofia, incluindo a cobertura e o Mercedes de R$200 mil estacionado na garagem dele. Javier Domingues se levantou de seu assento. Ricardo, isso é exato? Fundos da fundação usados para despesas pessoais? Antes que Ricardo pudesse responder,
Helena continuou sua exposição metódica. Talvez o mais perturbador tenha sido descobrir o papel de Ricardo no meu acidente há 3 anos. A tela mudou para exibir as imagens de segurança que Marcos havia fornecido. Ricardo examinando a plataforma insegura, depois pagando o mestre de obras para ignorá-la apenas algumas horas antes da queda de Helena. Estas imagens foram apagadas do sistema de segurança do canteiro de obras 2 dias após meu acidente, explicou Helena. Felizmente, um segurança consciente fez um backup. Ricardo finalmente se quebrou, avançando em direção a Helena. Chega! Você não tem ideia do que está falando! Você está confusa, delirando! Vários convidados se adiantaram para contê-lo, chocados com seu movimento agressivo em direção à sua esposa com deficiência. Eu não estou confusa, Ricardo, respondeu Helena calmamente. Não mais! Então, no momento para o qual ela vinha se preparando por semanas, Helena acionou o freio de sua cadeira de rodas, colocou as mãos nos apoios de braço e, lenta e deliberadamente, ficou de pé. Um suspiro coletivo encheu a sala enquanto Helena se erguia à sua altura máxima. Ela se estabilizou e deu um único passo à frente, depois outro. Estendendo a mão para a pequena bolsa presa à sua cadeira de rodas, ela tirou uma bengala dobrável e a estendeu. Graças aos cuidados médicos adequados e à fisioterapia intensiva, ela disse de pé, diante da audiência atônita, eu recuperei significativamente mais funções do que Ricardo queria que qualquer pessoa soubesse que eram possíveis. O rosto de Ricardo se contorceu de raiva e descrença. Isso é uma encenação, ele gaguejou. Ela mal consegue... Eu consigo andar com ajuda, ela o corrigiu. Eu consigo ficar de pé por 20 minutos. Eu consigo pensar claramente. Todas as coisas que você trabalhou muito duro para prevenir, Ricardo. Ela se virou para a audiência. Eu não compartilho isso esta noite por vingança, mas por responsabilidade. As ações de Ricardo não prejudicaram apenas a mim, mas a todos que acreditaram na missão de nossa empresa e doaram para nossa fundação. O prefeito deu um passo à frente. Senhora Novaes, estas são acusações graves. Cada documento que eu mostrei foi verificado, confirmou Helena. E eu forneci cópias completas à Polícia Federal, ao Conselho Regional de Medicina, CRM, e à Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Como se fosse um sinal, a porta principal se abriu para admitir várias pessoas de terno, representantes da lei e agências reguladoras que estavam esperando o sinal de Helena. Senhor Menezes, anunciou uma mulher de rosto austero que se identificou como agente especial Lara da Unidade de Crimes Financeiros da Polícia Federal. Nós precisamos falar com o senhor sobre acusações de fraude, peculato e apropriação indébita de fundos de caridade. A gala se dissolveu em caos, enquanto os convidados começavam a sair apressadamente. Investidores faziam ligações urgentes e Ricardo foi escoltado para uma sala privada para interrogatório preliminar. Apesar de tudo, Helena permaneceu de pé, apoiada em sua bengala, aceitando os cumprimentos e desculpas atônitas de colegas que haviam acreditado na narrativa de Ricardo sobre sua condição. Sofia, pálida e trêmula, aproximou-se de Helena depois que Ricardo foi levado. Eu não sabia, ela disse em voz baixa, sobre os medicamentos, o acidente. Ele me disse que sua condição era em grande parte psicológica, que você se recusava a fazer tratamento. Helena a olhou calmamente. O que você fará agora? Sofia colocou uma mão protetora sobre sua barriga. Eu não sei. Tudo o que eu achava que sabia... O problema não é com você ou com seu filho, disse Helena com genuína compaixão. Ricardo é o arquiteto de sua própria queda. Enquanto os últimos convidados saíam,
e os investigadores continuavam a coletar provas do escritório de Ricardo, Helena finalmente retornou à sua cadeira de rodas, não por incapacidade de ficar em pé por mais tempo, mas pela simples fadiga de uma noite emocionalmente exaustiva. Márcia apareceu ao lado dela, tendo esperado do lado de fora até o confronto terminar. "Você foi magnífica", ela disse, apertando o ombro de Helena. Helena olhou ao redor da sala vazia, para os restos da gala que deveria ter sido sua humilhação pública, mas que em vez disso se tornou a queda de Ricardo. "É estranho", ela refletiu em voz baixa. "Eu passei 3 anos me sentindo presa nesta cadeira enquanto Ricardo caminhava livremente. Agora eu consigo ficar de pé e é ele quem tem sua liberdade em perigo." "Justiça poética", respondeu Márcia com satisfação. Helena balançou a cabeça. "Não é justiça. Ainda não, é um começo." 1 mês depois. "Senhora Novaes, obrigada por concordar com esta entrevista", disse Camila Dantas, ajustando sua cadeira enquanto a equipe de câmera fazia os últimos ajustes de iluminação no estúdio de Helena. Agora, transformado em um espaço luminoso e criativo, mais uma vez cheio de maquetes arquitetônicas e plantas de design. Helena sentou-se em uma poltrona confortável em vez de sua cadeira de rodas, embora sua bengala repousasse visivelmente na mesa lateral. "Eu acho que é importante compartilhar esta história", ela respondeu. "Não por mim, mas por qualquer pessoa que possa estar passando por algo semelhante." Camila assentiu. Seu caso certamente provocou conversas importantes sobre gaslighting, manipulação médica e exploração financeira dentro de casamentos. A entrevista que se seguiu foi exaustiva, mas digna. Helena relatou a gradual percepção da traição de Ricardo, a coleta de provas e sua abordagem estratégica para expô-lo. Muitas pessoas chamaram seu confronto na gala de "A Vingança Perfeita", observou Camila. "Como você responde a essa caracterização?" Helena considerou a pergunta cuidadosamente. Não se tratava de vingança, tratava-se de verdade e responsabilidade. Ricardo não me traiu apenas pessoalmente, ele violou as normas éticas de sua profissão, a missão de sua empresa e a confiança de todas as pessoas que acreditaram em nosso compromisso de criar espaços que empoderam em vez de limitar o potencial humano. "E ainda assim, a traição pessoal foi profunda", pressionou Camila suavemente. "Sim", reconheceu Helena. "Descobrir que seu cônjuge manipulou seus cuidados médicos para manter o controle é uma violação difícil de descrever. Mas focar apenas no pessoal minimiza as implicações mais amplas. A entrevista cobriu os procedimentos legais em andamento contra Ricardo, que enfrentava múltiplas acusações federais por fraude, peculato e crimes financeiros. O Ministério Público ainda estava investigando se as acusações relacionadas ao acidente de Helena poderiam ser sustentadas pelas provas disponíveis. "Ricardo mantém sua inocência em relação à sua queda", observou Camila. "Ele afirma que as imagens de segurança mostram apenas uma inspeção de rotina do local e um pagamento legítimo ao mestre de obras." Helena assentiu. "As provas não são conclusivas nesse ponto, mas o padrão de comportamento subsequente, assumir o controle dos meus cuidados médicos, isolar-me de colegas, manipular minha medicação, diz muito." Depois que as câmeras pararam de gravar, Camila ficou para tomar chá, curiosa sobre os próximos passos de Helena. "O instituto foi completamente reestruturado", explicou Helena. "Nomeamos um novo conselho de administração e implementamos protocolos de supervisão rigorosos. Cada real prometido para projetos de acessibilidade será entregue." "E o Grupo Menezes Desenvolvimento?" "Renomeado como Grupo Novaes Design", disse Helena com um pequeno sorriso. "Estamos honrando todos os contratos existentes
mas voltando a focar na arquitetura sustentável e acessível, em vez de desenvolvimentos de luxo. Do outro lado da cidade, Ricardo estava sentado no escritório de seu advogado, revisando os crescentes desafios legais que enfrentava. Além das acusações criminais, Helena havia apresentado ações civis por manipulação médica e fraude financeira. A investigação da CVM havia congelado a maioria de seus ativos e seus antigos parceiros de negócios estavam se distanciando rapidamente. O acordo de confissão é sua melhor opção, aconselhou seu advogado de defesa criminal. A evidência financeira é esmagadora. A queda de Ricardo havia sido rápida e completa. A cobertura de luxo destinada a Sofia havia sido recuperada pelo Instituto reestruturado. Sua reputação estava em frangalhos. Antigos colegas recusavam suas ligações. Até mesmo seus pais haviam expressado desapontamento e vergonha depois de ver a reportagem investigativa de Camila, que detalhava suas ações. Sofia havia cortado laços completamente depois de saber a extensão total de sua manipulação, cooperando com os investigadores em troca de imunidade. Ela havia retornado à sua cidade natal em Minas Gerais, determinada a criar seu filho longe do escândalo que Ricardo havia criado. Enquanto isso, Helena se concentrou em reconstruir não apenas sua vida, mas suas contribuições para a arquitetura e a acessibilidade. Com o apoio contínuo de Márcia, sua recuperação física progrediu constantemente. Embora ainda usasse sua cadeira de rodas para saídas mais longas, agora podia caminhar com uma bengala por períodos substanciais, e seus médicos estavam cada vez mais otimistas sobre a melhoria contínua. O corpo humano é notavelmente resiliente quando recebe o apoio certo, disse a doutora Saraiva a ela durante uma consulta de acompanhamento. O espírito humano também é, evidentemente. 3 meses depois, o primeiro grande projeto do Grupo Novaes Design, sob a liderança renovada de Helena, foi lançado com significativo reconhecimento da indústria. O Centro Renascer, nomeado com simbolismo deliberado, era uma instalação de reabilitação projetada especificamente para pacientes em recuperação de lesões na coluna e outras condições limitadoras de mobilidade. Cada aspecto deste edifício é projetado para apoiar a recuperação, mantendo a dignidade, explicou Helena durante a coletiva de imprensa. Dos jardins terapêuticos aos espaços de convivência adaptáveis, nosso objetivo era criar um ambiente que reconhecesse os desafios sem ser definido por eles. Márcia, que havia se juntado ao Centro Renascer como diretora de reabilitação, estava orgulhosamente ao lado de Helena, no pódio. A amizade delas havia evoluído para uma parceria profissional que aproveitava a experiência de ambas as mulheres. O centro foi financiado em grande parte com ativos recuperados das atividades fraudulentas de Ricardo, um fato que deu a Helena uma satisfação particular. O que ele pretendia usar para luxo e engano, agora estava servindo a aqueles que mais precisavam de apoio e reabilitação. Helena também havia se reconectado com sua irmã Lúcia, que havia se mudado de volta para São Paulo para ficar mais perto. As gêmeas estavam recuperando o tempo perdido, reconstruindo o relacionamento próximo que Ricardo havia sistematicamente minado. Ele sempre marcava algo importante toda vez que você planejava me visitar, lembrou Helena durante um de seus jantares semanais. Eu não consigo acreditar que não vi o padrão. Lúcia apertou sua mão. A manipulação funciona porque é sutil. Ele isolou você gradualmente, sempre com justificativas aparentemente razoáveis. Com o encorajamento de Lúcia, Helena havia começado a escrever um livro sobre sua experiência, na esperança de ajudar outras pessoas a reconhecer os sinais de alerta, de gaslighting
e exploração financeira. Os rascunhos eram dolorosamente honestos, detalhando tanto as táticas de Ricardo quanto sua própria rendição gradual de autonomia. As pequenas concessões são as mais perigosas, ela escreveu. Cada uma torna a próxima um pouco mais fácil de aceitar, até que um dia você se encontra vivendo a versão da vida de outra pessoa. 6 meses depois, os procedimentos legais de Ricardo foram concluídos com um acordo de confissão que incluía uma pena de prisão significativa, restituição financeira e a renúncia permanente de suas licenças de arquitetura e desenvolvimento. A evidência de seus crimes financeiros havia sido muito esmagadora para ser refutada eficazmente, embora os promotores, finalmente, não pudessem provar além de qualquer dúvida razoável que ele havia deliberadamente causado o acidente de Helena. A evidência circunstancial e o padrão de comportamento subsequente haviam sido condenatórios o suficiente no Tribunal da Opinião Pública. Na audiência de sentença de Ricardo, Helena proferiu uma declaração de impacto da vítima que ressoou muito além do tribunal, sendo reportada em revistas de arquitetura e meios de comunicação em geral. Ricardo Menezes não traiu apenas sua esposa, ela afirmou claramente. Ele traiu os padrões éticos de sua profissão, a missão de sua empresa e a confiança de todas as pessoas que acreditaram em nosso compromisso de criar espaços que empoderam em vez de limitar o potencial humano. Ela concluiu com palavras que muitos acharam inesperadamente compassivas. Espero que durante seu encarceramento o Sr. Menezes tenha tempo para refletir sobre a diferença entre sucesso e transcendência, entre construir uma fortuna e construir um legado digno de respeito. Após a audiência, jornalistas perguntaram como ela se sentia sobre a sentença. A justiça não é sobre vingança, respondeu Helena pensativamente. É sobre responsabilidade e restauração. Os fundos que Ricardo roubou estão sendo devolvidos ao Instituto e apoiarão projetos de acessibilidade por anos. Isso importa mais do que a duração específica de sua sentença. 1 ano depois, a cerimônia de premiação de arquitetura no Teatro Municipal do Rio de Janeiro representou o retorno completo de Helena à proeminência profissional. Enquanto ela se dirigia ao pódio, caminhando lentamente, mas de forma independente, com sua bengala, a ovação de pé reconheceu não apenas o inovador projeto de habitação acessível que estava sendo homenageado, mas sua jornada pessoal de resiliência. A arquitetura sempre foi uma questão de resolução de problemas. Começou seu discurso de aceitação, de reconhecer limitações e encontrar beleza dentro delas, não apesar delas. Helena olhou para a primeira fila, onde Márcia e Lúcia estavam radiantes de orgulho, ao lado de Carla e outros colegas que haviam ajudado a reconstruir o grupo Novaes Design das cinzas do grupo Menezes Desenvolvimento. Minha experiência aprofundou minha compreensão de quão profundamente nossos ambientes físicos afetam nosso senso de capacidade e independência, ela continuou. Um bom design não é sobre acomodar a deficiência, é sobre reconhecer todo o espectro da capacidade humana e criar espaços onde todos possam prosperar. O projeto de habitação que estava sendo homenageado, construído no mesmo local onde Ricardo havia planejado seu desenvolvimento de luxo, incorporava princípios de design universal que o tornavam acessível sem parecer institucional. Mais significativamente, incluía um centro de treinamento onde arquitetos e designers com deficiência podiam desenvolver suas habilidades. A Bolsa Helena Novaes para Design Inclusivo, ela anunciou durante seu discurso, garantirá que nossa profissão
continue a se beneficiar de diversas perspectivas, incluindo as daqueles que navegam o mundo de maneira diferente por causa de uma deficiência. Após a cerimônia, Helena visitou Ricardo na prisão, não para se reconciliar, mas para fechar um capítulo. Ele havia solicitado a reunião várias vezes e ela finalmente decidiu que era o momento. Ricardo havia envelhecido visivelmente nos anos desde sua condenação. O homem confiante e carismático que havia dominado as salas estava diminuído em seu uniforme de prisão. Sua aparência, cuidadosamente mantida, agora marcada por linhas prematuras e cabelos grisalhos. "Obrigado por ter vindo", ele disse enquanto se sentavam um de frente para o outro na sala de visitas. "Eu não tinha certeza se você viria." "Eu também não", admitiu Helena. Um silêncio desconfortável pairou entre eles antes que Ricardo falasse novamente. "Eu tive muito tempo para pensar no que eu fiz a você, a nós, e você destruiu algo valioso", ele disse lentamente. "Não apenas nosso casamento, mas a sociedade que havíamos construído, a visão que compartilhávamos." Helena assentiu, mas não ofereceu absolvição. "Por que você fez isso, Ricardo? Eu não fui suficiente depois do acidente?" Ricardo pareceu genuinamente magoado com a pergunta. "Não era sobre você não ser suficiente. Era sobre eu não ser suficiente. Quando você se machucou, todos me viam como um marido devoto que cuidava de sua esposa com deficiência. Isso me deu um papel, uma identidade, que me trouxe admiração. Mas secretamente você se ressentia disso?" Helena completou por ele. "Sim", ele admitiu em voz baixa. "E uma vez que eu comecei aquele caminho com Sofia, manter ambas as vidas exigia cada vez mais engano. Os medicamentos me deram controle quando eu senti que estava perdendo. A honestidade dele, embora tardia, era pelo menos alguma coisa." Helena se levantou para sair, notando como os olhos de Ricardo se arregalaram ligeiramente ao vê-la andar independentemente. "Você parece bem", ele disse. "A fisioterapia deve estar funcionando." "Está", confirmou Helena, embora teria funcionado melhor anos atrás sem sua interferência. Enquanto ela se preparava para sair, Ricardo fez a pergunta que ela havia antecipado. "Você pode me perdoar alguma vez?" Helena considerou cuidadosamente antes de responder. "O perdão não é algo que é devido a você, Ricardo. É algo que eu posso eventualmente conceder a mim mesma. A liberdade de seguir em frente, sem carregar o peso do que você fez." Ela saiu da prisão sentindo-se mais leve, não por qualquer reconciliação com Ricardo, mas porque ela o havia confrontado em seus próprios termos, de pé, sobre sua própria força. Naquela noite, Helena sentou-se no jardim de sua nova casa, um espaço cuidadosamente desenhado que se adaptava às suas diversas necessidades de mobilidade, ao mesmo tempo em que expressava sua sensibilidade estética. Ela havia vendido a mansão de vidro com suas memórias dolorosas e havia projetado esta residência mais modesta, mas muito mais pessoal. Enquanto o crepúsculo caía, ela revisou os planos para o projeto mais recente do Grupo Novaes Design, um desenvolvimento de uso misto que incluía habitação intergeracional, espaços de trabalho e áreas recreativas, tudo projetado com princípios de acessibilidade universal. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Márcia. O Centro Renascer acabou de admitir seu 100º paciente. Jantar de comemoração. Amanhã. Helena sorriu pensando em quanto havia mudado em um ano. Ricardo queria que fosse sua humilhação pública, seu novo começo triunfal. Em vez disso, tornou-se o catalisador para o renascimento dela e a queda dele. Ela ainda usava sua cadeira de rodas às vezes, quando a fadiga ou a dor exigiam.
Ela passou a vê-la não como um símbolo de limitação, mas como uma ferramenta prática que ampliava suas capacidades. Sua deficiência ainda era uma realidade, mas não definia mais sua identidade ou limitava seu potencial. Mais importante, ela havia recuperado não apenas sua carreira e independência, mas sua voz, usando-a agora para advogar por outros que pudessem ser vulneráveis à manipulação e ao controle. Sim para o jantar. Ela respondeu a Márcia por mensagem de texto. E sim para a celebração. Temos muito a agradecer. Enquanto a noite caía, Helena olhou para as estrelas que se tornavam visíveis sobre seu jardim. O caminho a seguir não era perfeito nem fácil, mas era seu para determinar. E afinal, essa liberdade era a vitória mais doce de todas. Uau! A história de Helena nos lembra a todos que a resiliência muitas vezes surge de nossas feridas mais profundas e que a verdadeira força às vezes emerge apenas depois de termos sido quebrados. Clique no botão gostei se a história de Helena lhe pareceu poderosa e inscreva-se em nosso canal para mais histórias de resiliência, justiça e coragem humana. Não se esqueça de tocar naquele sininho de notificação para não perder nenhum novo upload. Nos comentários abaixo, adoraria ouvir seus pensamentos. Você já testemunhou ou experimentou gaslighting? Quais foram os sinais sutis de que algo não estava certo? Suas insights podem ajudar outra pessoa a reconhecer uma situação semelhante.